Olá, meus queridos alunos, tudo bom? Aqui quem está falando é a professora Andresa Bello. Seja muito bem-vindo ao módulo de Metodologia da Língua Portuguesa. Confesso que esse módulo é um módulo muito bacana para mim, porque além de pedagogia eu também sou professora de língua portuguesa e essa apostila, desse módulo vai trazer grandes reflexões sobre como ministrar português para a educação básica, tá? Uma disciplina muito importante, assim como todas as outras, mas falando de língua materna, Como que a gente tem aí a visão, as nossas experiências como alunos no que diz respeito à língua portuguesa. Nós sabemos que hoje a maior parte das pessoas, a maior parte da população, por mais que esteja cursando a educação básica ou que já tenha concluído a educação básica, possui muita dificuldade com a utilização da nossa língua materna, Por mais que nós tenhamos aí o nosso diploma de formação lá no ensino médio, muitos alunos reclamam, ou professores comentam sobre a dificuldade do aluno estar elaborando um texto ou de estar interpretando um texto, uma notícia, e tudo isso vai ser abordado aqui nesse módulo. Esse é o primeiro encontro, nós teremos 3 encontros de aula com conteúdo e a nossa quarta aula será a nossa avaliação online, tá bom? Bem, nosso primeiro slide vai trazer a seguinte informação. O que é metodologia? Diferente do que talvez você esteja pensando, muitos alunos falam assim quando vê na grade português, aí pergunta, meu Deus, será que eu vou aprender sobre verbos, advérbios? Não se preocupe, nesse módulo nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a metodologia da língua portuguesa, que é uma vertente diferente, tá? A metodologia é um ramo que é utilizado em qualquer área, tá? A gente pode utilizar a metodologia nas outras disciplinas, existem outras vertentes, de estudo que vão utilizar a metodologia. Por isso, eu trouxe para vocês na nossa apostila essa seguinte definição, tá? Nesse módulo eu tive a oportunidade de estar fazendo a elaboração dessa apostila, então eu achei muito importante trazer a definição do que é metodologia, para a gente poder entender que ela pode ser associada a qualquer outra disciplina, tá bom? Então, a palavra metodologia, ela é uma derivação da palavra método, que vem do latim métodos, cujo significado tem origem latina, que é o caminho ou via para a realização de alguma coisa, realização de algo, de um propósito. Então, quando nós associamos a metodologia à língua portuguesa, a língua portuguesa ela possui seus propósitos, que é levar o conhecimento, ao aluno, ao falante da língua portuguesa, de como ele pode ter ali acesso tanto ao entendimento do que se diz ou do que se lê, quanto também criar um método de comunicação. Por que nós falamos? Nós falamos porque nós queremos que outra pessoa possa compreender o que tem ali dentro da nossa mensagem, senão não há comunicação. A comunicação ela só se estabelece quando alguém diz algo, pode ser oralmente falando ou de maneira escrita, e essa pessoa que diz algo, ela é compreendida por uma segunda pessoa, que nós chamamos ali do recebedor da mensagem. Então, todo ato comunicativo envolve 3 pessoas, que nós dizemos ali na língua portuguesa, 3 pessoas são envolvidas no ato do discurso, que é a primeira pessoa, que é responsável pela emissão de uma mensagem, a segunda pessoa é a responsável por receber uma mensagem, e a terceira pessoa pode ser, a gente chama de pessoa, mas pode se tratar de um objeto, uma pessoa, uma coisa, um animal, que é o assunto da mensagem. A primeira pessoa ela emite uma mensagem e a intenção, de quem está emitindo a mensagem é de que quem for receber possa entender de fato o que está querendo ser dito pela primeira pessoa do discurso, tá? Não adianta a gente só aprender a ler e a escrever de forma mecânica, porque isso não vai garantir que nós possamos, de fato, nos comunicar. E também não adianta a gente aprender de maneira mecânica a língua portuguesa, porque isso não vai garantir que a pessoa vai entender o que nós estamos querendo dizer. Visto aí o que acontece, por exemplo, quando tem noticiários, agora mesmo, a gente está vivendo a pandemia e
tá certo, né? Já passou um ano de pandemia, nós ainda estamos na pandemia, mas diversas notícias foram vinculadas. Será que todas as pessoas que ouvem a notícia, ela consegue compreender de fato do que está se tratando? A gente percebe que demora um tempo para a população compreender. Uma mensagem foi dita, só que a interpretação muitas das vezes é falha, justamente porque as pessoas não pensam na metodologia do ensino. Então não é só ter conteúdos, é necessário pensar o caminho, a via para a realização, a concretização dessa aprendizagem. E é aí que vai entrar a nossa disciplina de metodologia da língua portuguesa. É pensar sempre o melhor caminho, o melhor meio para poder estar ensinando ao nosso aluno, para que ele de fato chegue à aprendizagem daquilo que se espera dentro daquela disciplina. Senão, o nosso aluno vai aprender apenas de maneira mecânica para conseguir tirar o ponto necessário para passar, vamos dizer assim, de ano, de bimestre, tá ok? Então, nós vimos aí a definição do que vem a ser a palavra método, né, que ali vem do latim métodos, que tem origem latina, né, caminho ou via para a realização de algo, e já ali a palavra metodologia consiste no campo que estuda os melhores métodos para a prática de determinado conhecimento, tá ok? Bem, a metodologia deve impactar quais métodos devemos utilizar para uma aprendizagem significativa. Eu vou tentar aqui passar a canetinha nessa parte que fala sobre aprendizagem significativa, que é inclusive um item que nós vamos estar abordando dentro da nossa apostila nas próximas aulas, tá? O que é a abordagem significativa? Hoje nós estamos repensando a forma de como que deve ser aplicada o ensino da língua portuguesa. Durante a época tradicional, digamos assim, nós não superamos, tá, os métodos tradicionais, eles ainda fazem parte do nosso dia a dia, mas nós repensamos, principalmente por meio da Base Nacional Comum Curricular, a forma como deve ser abordada as disciplinas como, por exemplo, a língua portuguesa. E hoje a gente parte de uma perspectiva de que a aprendizagem ela deve ser significativa. Ela não pode ser desvinculada da realidade do nosso aluno, de quem o nosso aluno é, da utilidade dele estar aprendendo um determinado assunto. Porque, infelizmente, quando nós estamos dentro da sala de aula, quando nós estamos estudando, às vezes nos vem a pergunta: por que nós estudamos determinado assunto? Às vezes o aluno não consegue visualizar a utilidade de determinados assuntos que são aprendidos dentro da escola. Então, as metodologias elas são aplicáveis em diversos ramos, como ensino, pesquisa, projetos, ciência, direito, engenharia, carreira e muitas outras áreas podem utilizar a metodologia para traçar qual o melhor caminho para chegar a um determinado propósito. As metodologias de ensino envolvem todas as ferramentas utilizadas pelos educadores para transmitir conhecimentos aos seus alunos, tá? Essa palavra transmitir, ela é muito criticada, tá? Na nossa apostila até eu coloquei a palavra transmitir, mas não é de maneira passiva, tá? No caso seria ali ser um facilitador para o nosso aluno ter acesso às informações e fazer bom uso dessas informações, tá ok? Nesse processo podem ser utilizadas ferramentas como, por exemplo, leitura, no caso livros, e também os recursos audiovisuais ou a mesma tecnologia, como nós estamos utilizando aqui agora, esse vídeo, que é uma forma de tecnologia que está facilitando muito a vida de alunos diversos, trabalhadores, que nem sempre podem chegar a tempo numa sala de aula. Financeiramente, muitas das vezes, fica muito mais em conta estudar à distância, e a qualidade por meio da tecnologia ali é garantida no processo de ensino-aprendizado. Isso é metodologia. O conteúdo você está tendo, né? Agora, a metodologia ela vai se adequar de acordo com a necessidade do nosso educando, tá ok? Ou seja, a metodologia de ensino é o direcionamento, né, o caminho para a realização do objetivo de ensinar. Se analisarmos de forma básica as técnicas ou metodologias de ensinar e aprender ao longo da história humana, veremos que houve um salto muito grande em pouco tempo nos últimos 100 anos.
se a gente for analisar como que era passado a educação. Se a gente for pegar lá na Grécia Antiga, os filósofos, eles não se reuniam em uma instituição de ensino. Muitas das vezes eles se reuniam em praças, ambientes abertos, onde ali eles faziam seus discursos. Tinham pessoas de idades diferentes, com experiências diferentes. A visão de escola que nós temos hoje é uma concepção de 100 anos para cá, né? Uma instituição onde há uma matrícula, onde há um material didático, mas nem sempre foi assim. E se a gente for pegar o último ano para cá, a escola modificou ainda mais, né? A pandemia impulsionou aqui no Brasil, por exemplo, a utilização da tecnologia. Mas em outros países, como por exemplo o nosso vizinho Estados Unidos, né? Já é implantado há algum tempo um ensino chamado híbrido, onde as crianças, alguns dias da semana, elas vão à escola presencialmente e outros dias da semana elas têm ali a possibilidade de estar fazendo a complementação dos seus estudos por meio da tecnologia na modalidade EAD. Então aqui no Brasil, com a pandemia, houve uma modificação e eu acredito que essas modificações, muitas delas vão continuar e vão receber ali até um aprimoramento, né, dessas tecnologias, dessas ferramentas, que eu acredito que veio para ficar. Então, ó, por exemplo, na Grécia Antiga, trouxe essa citação aqui na nossa apostila, na era de grandes filósofos, não existiam aí, ó, as instituições de ensino. Aqui no slide eu tô nessa partezinha aqui, ó, as instituições de ensino como nós temos hoje, né? Naquela época o ensino se dava prioritariamente de forma oral, era uma exposição, no meio da praça, no meio de algum ambiente onde as pessoas já sabiam que elas receberiam ali esses ensinamentos desses filósofos, né? Através ali da experimentação, geralmente mediada por alguém que passava esse conhecimento que tinha. As habilidades aprendidas eram essencialmente práticas da vida coletiva em busca de formas de sobreviver e perpetuar a cultura, né? Você vê que, por exemplo, há um tempo atrás, enquanto eu estava fazendo, né, educação básica, eu não tinha computador, né? Nem quase ninguém tinha computador, né? E como que eu fazia os meus trabalhos? Eu ia às bibliotecas, né? A minha escola não tinha biblioteca, mas eu visitava outras escolas que tinham biblioteca. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de ir à Biblioteca Nacional, que é um local maravilhoso, principalmente para quem curte estudar, curte estar num local assim histórico. E hoje a gente não vê tanta necessidade de ir a uma biblioteca, por quê? Hoje o acesso aos livros, apesar de ainda ser muito caro a compra de livros, nós temos acesso a compras, onde a gente pode parcelar, né? E sobretudo a internet, porque o Google, por exemplo, é uma ferramenta, é uma biblioteca mundial, onde você tem acesso a diversas informações. Então, bem diferente de como já foi um dia, tá? No próximo slide, dando continuidade aí à nossa apostila, a gente vai falar ali sobre as propostas em língua portuguesa da BNCC. Se você é aluno novo, ainda não ouviu falar sobre o que é BNCC, eu vou pedir para você pegar o seu caderno e fazer essa anotação aqui, ó, BNCC, tá? Você que também já é aluno antigo, já sabe que é BNCC, não custa nada a gente adicionar essas informações, porque pode ser muito útil para você, bom? A BNCC é um documento bem recente, a última versão, né, a versão válida aí para a educação infantil e o ensino fundamental, ela foi finalizada no ano de 2017, no mês de dezembro, no finalzinho do ano de 2017. E depois desse prazo, as escolas teriam ali o prazo de até 2 anos para que elas entrassem em vigor. Então, 2017, 2018, 2019. No ano de 2020, todas as escolas públicas ou privadas, elas já têm ali a obrigação de trabalhar com a BNCC. A BNCC ela é prevista no artigo 210 da nossa Constituição Federal, que já previa, né, a formulação de um documento que pudesse ali moldar, vamos dizer assim, né, os conteúdos mínimos necessários para a formação do brasileiro. A nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, Lei 9394/96, ela institui no artigo 26 que
A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio devem ter uma base nacional comum curricular, elaborada ali também por uma parte diversificada em cada estabelecimento de ensino, visto ali nas diferenças regionais, as características e as peculiaridades dos seus educandos. Por que a BNCC ela é tão importante? Antes desse documento, não havia de fato uma lei. A BNCC ela tem peso de lei, ela é obrigatória. E até então nós só tínhamos ali os PCNs. Os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais, que davam um parâmetro do que era necessário ser trabalhado em cada série, em cada ano, em cada idade, dentro de cada disciplina. Porque quando nós nos formamos, é natural que a gente sinta medo e fique refletindo, meu Deus, o que eu vou ensinar, Então você não precisa se preocupar, existe um documento que é a BNCC, ela é disponível aqui na internet, tá? Gratuitamente. Ela tem 600 e poucas páginas, mas você não precisa se preocupar, você não vai utilizar durante um ano letivo as 600 e poucas páginas. Você vai utilizar dentro da turma que você foi selecionado. Então ali vai estar dizendo, idade por idade, disciplina por disciplina, o conjunto de competências e habilidades que você precisa trabalhar naquele ano, dentro daquela série, dentro daquele público com determinada idade. Por que isso é tão importante? Bem, antes da BNCC, como não era uma obrigação as escolas, as instituições de ensino aderirem aos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, havia uma defasagem, uma desigualdade muito grande no campo educacional. Ainda tem, mas a BNCC ela veio para, vamos dizer assim, tirar, superar essa fragmentação. Às vezes, um aluno de uma instituição pública recebia um tipo de ensino no primeiro ano e um mesmo aluno com a mesma idade no primeiro ano em uma instituição, por exemplo, privada, recebia outro tipo de ensino. Às vezes, de uma escola para outra, de um município para outro município, de um estado para outro estado. E isso causa mais desigualdade no âmbito da nação. Então, com a BNCC, todas as escolas obrigatoriamente vão trabalhar dentro do mínimo estipulado. A escola pode até trabalhar com coisas a mais, mas elas nunca vão poder trabalhar com algo a menos do que é previsto em lei, para que nós possamos superar as desigualdades no campo da educação e os nossos alunos possam receber uma educação de qualidade. Significado das siglas, B, base, porque a base é o mínimo que é esperado para ser ministrado em determinada série ano. Por que N, nacional? Porque é válido para toda a nação brasileira, todos os estados. Por que C, comum? Porque é comum tanto às instituições privadas de ensino quanto às instituições públicas de ensino. Por que C, currículo, o último C? Porque diz respeito especificamente aos conteúdos que são ministrados. Então vai falar de todas as disciplinas, ano por ano, falando ali sobre as características de cada etapa, tá ok? Tanto para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá ok? Propostas então aí em língua portuguesa da BNCC. O que a BNCC tem a dizer sobre o ensino da língua materna? Antes de nós falarmos sobre isso, eu trouxe algo aqui muito importante para a gente poder refletir. A metodologia de ensino de língua portuguesa ela deve ser pensada dentro de pressupostos de ordem histórica, social e política. Sabemos que a norma culta é a que prevalece no ensino de língua materna das escolas brasileiras. Nós vamos à escola não para aprender a linguagem que nós chamamos de coloquial, aquela linguagem que nós utilizamos, por exemplo, no dia a dia. Nós vamos para aprender as regras gramaticais, falar, entre aspas, corretamente, que é o chamado de norma culta. Afinal, ela reflete quem detém o poder. Ao longo da nossa apostila, nós vamos falar sobre as variações linguísticas em um outro encontro, E você vai poder refletir comigo que muitas das vezes a gente consegue distinguir até mesmo a classe social da pessoa pela forma como ela fala. Porque o uso da língua culta, durante muito tempo, quem sabe até hoje, está vinculada ao poder não só financeiro, mas econômico, social e político das pessoas.
Lembramos que elementos internos e externos foram delineadores para que essa tradição prevalecesse até os dias atuais. Uma vez que, citando como um dos possíveis exemplos, eu até grifei essa parte ali para vocês. Eu tô aqui, tá, gente? Ó, deixa eu ver se a canetinha ajuda aqui, ó. Falar e escrever corretamente em tempos passados eram considerados como status social para a burguesia brasileira que mantinha o poder. Ao longo da história da humanidade, não só do Brasil, quem é que tinha acesso ao conhecimento? As pessoas que tinham ali uma situação financeira mais, vamos dizer assim, melhorada, né? A população, a massa em si, ela era analfabeta. Aqui no Brasil, desde a colonização, foi assim. Se nós pegarmos a Idade Medieval, na Europa, por exemplo, você vai reparar que na Idade Feudal, só quem tinha acesso ao conhecimento, praticamente, era a Igreja Católica, no meio dos sacerdotes, mas a população em si não sabia escrever ou ler. Com o surgimento do capitalismo, emergiu uma nova sociedade, uma sociedade burguesa. E nesse momento houve a necessidade de uma expansão do conhecimento. Lógico, gente, que o conhecimento, como ele tem uma relação direta com o poder, ele nem sempre foi dado de maneira igual para todos. E se nós formos parar para refletir, até hoje a educação não é dada de maneira igualitária para todos. A gente pode pegar aí a citação de Paulo Freire, que traz essa visão, essa reflexão. Será que não existe uma educação que é ofertada para a elite e outra educação que é ofertada para a massa? A gente repara muito isso de escola para escola, né? Enfim, a língua, o uso correto da língua, muitas das vezes ali, trazia pra gente qual tipo de pessoa nós estávamos nos deparando. Uma pessoa que sabia ler e escrever não era uma pessoa qualquer dentro da sociedade. Significava que ela tinha acesso à educação, portanto, era uma pessoa ali considerada de poder, né? Faculdade, por exemplo, não era para todos, era para os filhos da elite. Lembramos que elementos internos e externos foram delineadores, então, aí para que essa tradição prevalecesse até os dias atuais, mostrando, então, esse status de burguesia na sociedade brasileira, tá? Vou colocar aqui no próximo slide. O que a nossa Constituição Federal diz sobre a educação como um bem social e democrático? Nós estávamos aí falando que a educação nem sempre foi de acesso a todos, nem todo mundo tinha acesso à educação. Durante um tempo, os filhos da elite tinham acesso à educação, mas, por exemplo, as mulheres não tinham acesso à educação. Mas hoje a nossa Constituição, a Constituição de 1988, lá no artigo 205, vai dizer que a educação é um direito de todos. Então, todas as pessoas estão inclusas nesse direito e podem exigir desse direito. A educação, além de ser um direito de todos, sem nenhum tipo de restrição, é um dever do Estado e da família e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A educação, ela tem um objetivo? Tem. Ela tem 3 objetivos. Quais são esses objetivos? Vale a pena você fazer essa marcação. Ó, o pleno desenvolvimento da pessoa, né? A pessoa, ela vai à escola hoje não com aquela mera visão de aquisição de conteúdos. A nossa LDB vai falar que o pleno desenvolvimento da pessoa envolve 4 aspectos. O aspecto intelectual, físico, psicológico e social. Segundo objetivo da nossa educação, né? A segunda finalidade, seria ali o preparo para o exercício da cidadania. Por que a gente vai à escola? Para formar um cidadão brasileiro. E por último, para a qualificação para o trabalho, tá ok? Os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana. Na medida em que a sociedade evolui, esses direitos se alinham cada vez mais à política, através de promessas e proteção na interminável busca pelo que é justo. Então, se outrora a educação ela não era de acesso comum a todas as pessoas, hoje, pela nossa Constituição, todas as pessoas, homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, imigrantes, qualquer pessoa pode e deverá ter acesso a esse direito, porque são direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição.
Quanto ao direito à educação, já partimos do pressuposto de que ela é necessária, inclusive para a liberdade de cada um, aliada ao exercício da cidadania. Vou utilizar mais uma vez Paulo Freire, que ele vai falar que a educação é um instrumento de libertação. Porque uma vez que você tem conhecimento, você não vai ficar ali obrigado a acreditar naquilo que te falam. Porque você tem consciência, você tem o poder de refletir sobre tudo que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Então, trabalho, né, além do exercício da cidadania, o trabalho além da própria felicidade. O direito à educação é hoje reconhecido mundialmente. Todavia, sua conquista somente é válida se for promovido o acesso à permanência e à sua conclusão. Porque não é só você dar o acesso à educação. Ou seja, o que é o acesso? Você garantir que as pessoas façam matrícula na escola, isso é muito pouco. É necessário que nós tenhamos um mecanismo para que o nosso aluno possa permanecer durante toda a educação até a fase da sua conclusão. Eu trouxe aqui nesse slide, a título de curiosidade, quais são esses direitos fundamentais que são ditos na nossa Constituição. Nós temos aí, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a segurança, o transporte, o lazer, a moradia, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Todos esses direitos aqui são direitos sociais dos cidadãos, garantidos aí por Constituição, na nossa Constituição Federal, tá ok? A nossa atual Constituição Federal. No nosso próximo slide vai estar dizendo assim, o ensino da língua não pode ser visto como uma mera questão aí puramente mecânica, né, de decoreba, que busque tão apenas estabelecer recursos visando uma melhor apreensão dos tópicos gramaticais. Então, assim, lógico que nós vamos ter um momento de exercícios, mas não deve ser só mecânico. Por exemplo, tá? Nós temos aí os livros didáticos. E aí, às vezes, o professor passa um livro para que a turma possa ler, só que às vezes o professor não lê com a turma. Quer dizer, tem um ano todo, às vezes um único livro é passado, mas o profissional às vezes é incapaz de tirar 15 minutos da sua aula para ler com o aluno, deixar um momento para reflexão. Isso não é incentivo à leitura. Incentivo à leitura é quando todos têm a oportunidade de ler juntos. Você passa um capítulo, talvez, para o aluno ler em casa, mas é tão legal quando você possa fazer uma roda de conversa sobre determinado livro que vocês estão lendo, onde os alunos possam participar e falar sobre o que eles aprenderam com aquele livro, né? Só que, infelizmente, esses livros pré-didáticos, como eles são passados? O professor, muitas das vezes, passa um tipo de livro para que o aluno leia, o aluno lê, né? E é passada uma prova, no final, um questionário. Será que realmente esse aluno leu? Passar por passar é algo puramente mecânico. Se você ler com o aluno, marcar um dia, um clube de leitura, certamente ele vai se interessar muito mais por estar lendo até outros livros. A leitura em conjunto é uma importante ferramenta dentro da escola, né? Geralmente proposta aí como conteúdo programático das aulas de língua portuguesa. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, hoje o foco da disciplina é formar para os diversos usos da linguagem a participação na sociedade de forma crítica e criativa. Então, se eu só passo algo que é só mecânico, o meu aluno nunca vai ter oportunidade de ser crítico e muito menos de ser criativo. Até os anos de 1970, os progressos de aprendizagem da língua portuguesa eram desenvolvidos em 2 estágios, né? Quais estágios eram esses? O primeiro ia até a criança ser alfabetizada, de maneira mecânica, lembra? B com A faz B, B com E faz B. Não estou falando que isso não seja eficiente, tá? Mas será que só essa decoreba é a única forma de aprender? Será que esse é o melhor caminho, né? Aprendendo então ali o sistema de escrita, a criança passava pela alfabetização. Esse era o primeiro estágio. O segundo estágio, que seria o estágio seguinte, começaria quando ela tivesse o domínio básico dessas habilidades e seria convidada a produzir textos, notar as normas gramaticais e ler produções clássicas. Mas aí você começa a ter o problema, porque o aluno só ficou naquele decoreba das sílabas, dos sons, aquela repetição em folhinhas.
E aí, quando ele é convidado a fazer um texto, ele vai encontrar muitas das vezes aí dificuldades, tá ok? Quais são os campos da atuação da língua portuguesa para o ensino fundamental segundo a nossa LDB? Segundo a nossa BNCC. Uma das maiores mudanças da BNCC para o componente linguagem, né? Os campos de atuação têm praticamente a mesma importância dos eixos temáticos na organização dos objetivos e habilidades que devem ser desenvolvidos durante todo o ensino fundamental. De forma geral, sua principal contribuição ao documento é demandar protagonismo dos alunos, mesmo os de anos iniciais, né? Deixando bem clara a necessidade ali de contextualizar as práticas de linguagem. Por isso, a base leva em conta os seguintes campos. Quais seriam esses campos? São 4. Vida cotidiana, então a língua portuguesa deve estar ali vinculado à vida cotidiana. Vida pública, a utilização da língua portuguesa na vida pública, as práticas de estudo e pesquisa, a parte artística e literária. E na base comum curricular, as questões gramaticais estão mais explicitadas e são indicados os conteúdos que precisam ser tratados em cada ano. Ainda assim, a proposta é que a gramática seja compreendida em seu funcionamento e que não seja tratada como um conteúdo em si, quer dizer, passar por passar aquele conteúdo, de maneira descontextualizada ali da prática. A memorização de regras deve ser substituída pela compreensão das formas de uso de acordo com a situação. Bem, a nossa aula de hoje está chegando ao final. Eu espero que você tenha amado, gostado aí bastante desse nosso primeiro encontro. Nós vamos ter ainda outros encontros, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Não deixe de assistir o vídeo ali falando sobre os nossos trabalhos de conclusão de módulo. Não deixe de participar das nossas aulas. E também vou pedir para que vocês deixem um comentário de incentivo aqui ao nosso trabalho, porque você é muito importante. Você, aluno, é o que move aqui as nossas aulas. Então deixe um comentário, curta, se inscreva, compartilhe, tá ok? Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!